Bem-vindo, viajante. Aqui é a Moira. Hoje eu te trago um relato perturbador de Gisele, que desceu ao porão do prédio atrás de um gato e encontrou alguém fazendo algo estranho. Eu me chamo Gisele e, já adulta, vim parar no centro do Brasil. Mas a história que quero dividir aconteceu quando eu tinha 7 ou 8 anos, em visitas aos meus avós, num bairro antigo de cidade grande. Sempre fui grudada neles. Adorava deitar no ladrilho frio da sala depois que minha avó passava pano. Aquele frescor subia pelas costas como se a casa me abraçasse. Sinto saudade desse calor de gente e de chão. Aproveitem seus avós enquanto dá, porque há carinhos que só existem em mãos que já viveram muito. Quando podia, eu ajudava nas tarefas pequenas, varrer o corredor, pôr água nas samambaias da sacada, carregar a cestinha de pão da padaria da esquina. Também ajudava a dar comida ao Giba, o gato rajado do pátio que vivia aparecendo entre as bicicletas. Minha avó batia uma latinha com uma colher, tec, 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 e ele vinha correndo, miando como se conversasse. Eu achava a graça de como ele me escolhia, roçava na minha canela, aceitava o colo, dormia feito paninho. Às vezes ele encostava o focinho na minha bochecha e ronronava alto, como se o mundo coubesse em 2 pulmões pequenos. Numa visita específica, fiquei alguns dias com eles. Normalmente iam meus primos junto, mas dessa vez fui sozinha. Minha mãe estava receosa, porque chovia havia dias e o prédio era antigo, com infiltração no porão. Mesmo assim, insisti e com a bênção do meu pai consegui ir. Quando cheguei, minha avó me serviu uma tigela cheirosa de sopa de feijão com macarrão e um naco de queijo. Lembro porque ela sempre caprichava nas conchas generosas. O cheiro da panela era uma mistura de alho, folha de louro e tempo bom. Meu avô, com o jornal aberto na mesa, fez aquele barulho de quem aprova a vida. No dia seguinte, a missão de alimentar o Giba era minha. Peguei a latinha de ração, bati 3 vezes com a colher e caminhei até o pátio interno. O gato veio na mesma hora, gingando perto das bicicletas, mas, em vez de parar aos meus pés, seguiu em direção à escada que descia para o porão do prédio, a área de lavanderia, bicicletário e depósitos. Eu, besta e curiosa, fui atrás dele com a latinha na mão. Bati de novo, tec, 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 e o Giba sumiu na penumbra. A porta corta-fogo encostou atrás de mim com um tchum abafado e o ar mudou. Ficou mais frio, mais espesso, cheirando a roupa molhada e esquecida. Diferente de outras vezes, o som no porão estava estranho. A luz da lâmpada fria piscava, deixando tudo num vai e vem azulado. O cheiro de mofo misturado a sabão em pó fazia cócega no nariz. Havia goteira cadenciada num balde. Ploc, ploc, ploc. E um ventilador de parede girava meio torto, empurrando um vento desanimado. Desci um lance, depois outro. Os corredores de portas de ferro dos quartos de despejo formavam um labirinto estreito, e o chão, de cimento queimado, gelava através do chinelo. As etiquetas pintadas a estêncil, 11A, 11B, 12, estavam descascando como joelhos de criança. Foi quando vi alguém parado ao fundo, no corredor dos tanques. De longe, pensei ser o zelador. Tinha um macacão azul desbotado e um boné sem aba. Só que havia algo de errado naquele corpo. Era magro demais, braços compridos demais, uma das mãos se apoiando na borda de um tanque como se não desse conta do próprio peso. O cabelo parecia grudado no couro cabeludo, molhado, e o rosto, vermelho de calor, tinha uma marca escura que cobria a lateral, como uma mancha de nascença.
Um frio subiu reto pela minha coluna, daquele que arruma a gente por dentro sem pedir licença. O Giba miou baixinho, mas não era para mim. Ele olhava arrepiado para a pessoa. Eu, por alguma teimosia, bati de novo na latinha, achando que o som resolveria qualquer coisa. A figura virou o rosto na minha direção. Os olhos estavam muito abertos. Não piscavam. Havia um brilho esquisito ali, não de raiva, mas de quem mede a sala com o olhar e decide o que entra na boca. Era um olhar que passava por mim como se eu fosse embalagem, não pessoa. O que veio a seguir me congelou. A pessoa deu 2 passos tortos e de repente se apoiou no chão com as 2 mãos, como se as pernas tivessem desaprendido o trabalho delas. Arqueou as costas como um gato e de 4 avançou em direção a um saco de sabão em pó rasgado no chão que vazava um monte branco. Tão rápido que o boné caiu sem barulho. Começou a comer. Enfiava a mão no pó e levava à boca, mastigando com os dentes cheios de espuma. Não fechava os olhos em momento algum. O som que fazia era uma mistura de mastigação e tentativa falha de falar. Em certas mastigadas, eu via a garganta subir e descer, como se engolir custasse caro. Recuar foi instintivo. O Giba fugiu num salto, o rabo grosso como escova. Eu, ao contrário, fiquei parada, com a latinha tremendo na mão. Eu queria gritar, mas a voz ficou presa na garganta como uma espinha de peixe. A pessoa enfiava os dedos no pó, raspe, raspe, e levava à boca, junto com lascas de papelão do saco. Ao mesmo tempo parecia escutar alguma coisa. Virava devagar o rosto para os lados, como quem acompanha uma conversa que só ela ouve. Uma espécie de corcova se destacava sob o macacão, um volume nas costas que mudava de forma quando se mexia, como um fardo que escolheu o lugar errado para morar. De repente, parou de mastigar. Ergueu o rosto, que agora tinha espuma nas comissuras, e me olhou. O corredor ficou sem som. Até o pluck da goteira sumiu. Eu só via os olhos e tinha certeza de que eles me reconheciam como coisa que respira. Andei para trás rápido, quase caí sentada, mas recuperei o equilíbrio. A figura começou a se erguer, quebrada, como se os ossos tivessem sido montados com pressa. Um joelho estalou alto, o macacão rangeu. O barulho que soltou foi horrível. Não era grito de gente, nem gemido. Parecia metade chioreia de passarinho, metade lamento de gente engasgada. Um som que não encontra lugar na garganta e volta arranhando. Corri. Não pensei. Corri por entre as gaiolas de bicicleta, esbarrei num aro, derrubei uma bomba de pneu. Escorreguei no chão molhado e me apoiei na parede com a mão que não segurava a latinha. Subi as escadas pulando 2 degraus por vez, com a sensação física de peso nas costas, como se alguma coisa viesse me alcançar pela gola do vestido. O coração batia no lado errado do peito. Ao olhar de relance, vi a figura se deslocando atrás de mim, torta, balançando o corpo de um lado para o outro. As pernas muito finas e os pés descalços fazendo tap-tap no cimentado. Um fiapo de espuma escorria do queixo dela, desenhando um caminho no macacão. Cheguei ao térreo e entrei em casa gritando o nome da minha avó. A cozinha tinha cheiro de café e cebola frita, mas eu só sentia sabão. Minha avó levantou da cadeira num susto e eu abracei a cintura dela, chorando convulsivamente. Meu corpo tremia tanto que parecia febre. Ela perguntava repetido o que tinha acontecido e eu não achava a palavra. O medo de olhar a porta me paralisava. Eu tinha certeza de que a coisa estava parada ali, com a testa encostada no vidro, mastigando o ar, esperando, como quem aprende paciência do lado errado. Levaram alguns minutos até eu conseguir falar. Meu avô veio da sala, ajeitando os óculos, rosto preocupado,
um rádio baixinho sussurrando notícias que não importavam. Quando contei, piorou. Vi nos olhos deles a dúvida educada que tem amor. O tipo de dúvida que tenta ser macia para não ferir, mas aparece no canto da boca. Meu avô disse: "Vamos lá ver", pegando minha mão, mas eu puxei de volta com força e gritei: "Não!". Eu chorava e não havia colo que bastasse. Não queria chegar perto da porta do corredor, muito menos da escada do porão. Só de imaginar o corredor azul e o saco de sabão aberto, meu estômago subia. Minha avó Fechá empurrou para as minhas mãos tremidas. O cheiro adoçou o ar, sem adoçar o susto. Naquela noite, apesar dos meus pedidos, fiquei na casa deles. Não preciso dizer que não dormi. Deitei entre meus avós, olhos abertos para o teto, e toda a sombra parecia um corpo deitado de lado. Minha avó fazia carinho no meu cabelo e dizia: "Não tem nada, calminha, dorme, dorme". Mas a palavra nada escorregava de mim. Fizemos oração baixinho, os três, como arrumando a cama do espírito. O relógio de parede marcava o tempo com um toque gentil que me lembrava passos. Quando finalmente cochilei, vieram os pesadelos. Eu estava no corredor e o som da colher batendo na latinha, tec, 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 ecoava. Olhava em volta para achar o gato e era a pessoa quem sacudia a latinha. Os dedos compridos, descarnados, tremendo de ansiedade. Em outro sonho, eu virava a latinha de cabeça para baixo e dela caía sabão, não ração. De manhã, eu exigi voltar para casa. Minha mãe, quando me viu, arregalou os olhos. Achou que um cachorro havia me perseguido ou que eu tinha caído na escada. Foi juntando explicações possíveis para o impossível, tentando me confortar pelo lado da lógica. Talvez fosse alguém do prédio, Giza. Talvez fosse fome, filha. Talvez você tenha visto de longe e imaginado o resto. Fiquei magoada por não acreditarem. Eu era pequena e me senti desamparada por dentro, como se a casa toda tivesse crescido e eu tivesse encolhido. Com o tempo, os adultos disseram que aquilo não era real, que talvez eu tivesse imaginado, que criança às vezes mistura sonho com vigília. Para sobreviver à ideia de voltar a ter vida normal, acreditei. Mais fácil pôr tudo na conta da imaginação do que deixar a porta da noite aberta. Só que o tempo passou e a imagem não saiu. Até hoje eu vejo, se fechar os olhos, alguém agachado no chão, comendo sabão com a boca arreganhada, olhos bem abertos, mastigando terra junto, como se aquilo fosse a única coisa que preenchia algum buraco. Não sei quem era. Não sei se morava no prédio, se era morador de rua escondido, se era doença, se era assombro. Sei quem me viu, e eu a vi, e nenhum adulto o viu junto. Desde então, aprendi uma coisa que carrego como regra de bolso. Criança diz quando o lugar está errado. Se meus filhos me falam que o quarto está pesado, que o corredor engole som, eu escuto. Não discuto com o medo deles. Eu o acomodo. Medo pequeno, quando ignorado, vira medo grande. Houve um tempo em que tentei dar forma racional à lembrança. Pesquisei sobre gente que come coisas que não são comida, ouvi histórias de vizinhos velhos sobre um morador que dava trabalho, conversei em voz baixa com minha tia das crenças. Nada fechou a conta. Minha tia, dessas que acreditam no que a gente não vê, ouviu a história anos depois e disse: "Porão é boca de prédio. O que não presta, às vezes mora no hálito." Ri com medo. Pensei na figura ouvindo coisas que não eram minhas. Pensei na espuma, nas comissuras e no saco rasgado. Pensei que certas cenas são recados.
Não sei do que. Talvez para não descer sozinha, talvez para entender que nem tudo que está no chão é de bicho, talvez para lembrar que fome tem mais de um tipo e que algumas mastigações vêm do espírito. Anos depois, já adolescente, voltei ao prédio com minha mãe para uma visita rápida. O zelador era outro. O porão tinha recebido pintura nova, uma lâmpada mais forte, as portas de ferro tinham sido trocadas. Havia um mural de recados com ímãs coloridos e um quadro de turnos que dava a impressão de ordem. Mesmo assim, ao passar pela escada, sentia a mesma corrente de ar frio subindo. O Giba já não vivia mais. Gatos duram o que podem. Havia outra gata, cinza, que não se aproximou de mim. Olhou, mediu, sumiu. Minha mãe comentou: "Agora tá melhor, né?" E eu respondi: "Tá claro, pelo menos." Ficamos pouco. Quando saí, fiz sem querer uma coisa antiga. Apertei a latinha imaginária na mão. Tec, tec, tec. O eco veio da memória, não do corredor. Com o tempo, transformei aquela noite em caderno de cuidados. Hoje, quando escuto algum som vindo de onde não devia, um bloque de goteira que ninguém vê, um teque que não tem colher, eu fecho os olhos e me lembro de respirar. Se meus filhos pedem para deixar a luz do corredor acesa, eu deixo. Se pedem para dormir no nosso quarto porque o armário está olhando, eu faço espaço. Não custa nada acender uma luz. Custa muito mandar a criança voltar para o corredor com o próprio medo pela mão. Também aprendi a não romantizar coragem. Coragem não é desafiar o porão. Às vezes é respeitar o porão e voltar com alguém. Nunca mais voltei a ver aquela pessoa. Às vezes eu sonho que estou na escada do porão. No sonho, a lâmpada pisca. O chão é um aquário de frio. Eu desço mais um degrau, outro, e ela está lá, agachada, olhando, mastigando o que não devia ser comida. Eu acordo antes do tec-tec-tec. Fico um tempo ouvindo a casa respirar até o coração voltar para o lugar, como se ele também precisasse subir as escadas de volta. Cresci, morei em outros prédios, visitei outras áreas comuns, ouvi outras goteiras. Em todo lugar existe um pedaço que a luz alcança mal. Em todo lugar existe uma regra que ninguém escreveu e todo mundo sente. A minha é simples. Lugares de manter, porões, depósitos, garagens, pedem companhia. Se eu não tiver, levo uma lanterna, um nome de santo e um "já volto", dito em voz alta, para casa me ouvir. E se um pequeno te disser não, trate o não como aviso, não como drama. Algumas coisas a gente não precisa ver de novo para saber que existem. Também entendi que o Giba me salvou. Ele me levou ao perigo e me tirou dele, do jeito felino de ensinar, apontando que não combina com vida. Até hoje, quando um animal se recusa a entrar num cômodo, eu não forço. Bicho vê coisa que nossa pressa não vê. E pressa, sozinha, é uma espécie de escuro. Às vezes, penso se aquela pessoa tinha nome, se tinha alguém esperando por ela em algum lugar, se a fome que vi era de sabão, de sal, de atenção, de paz. Não sei. Não me cabe julgar o tamanho do buraco dos outros. O que sei é que certas imagens grudam na gente como cheiro de água sanitária. Basta um fiapo de memória e tudo volta. Quando volta, eu respiro e lembro que a menina que correu escada acima ainda mora em mim e que a mulher que eu sou hoje pode pegar a mão dela e dizer: "Você fez certo em correr." Se algum dia você precisar descer sozinha a um lugar onde o cheiro manda mais que a luz,
Garagem, porão, depósito. Leva alguém junto ou leva um pedaço de coragem que caiba na mão. Uma lanterna, um nome de santo, um número de telefone na discagem rápida. Desconfie de luz que pisca, de corredor que estreita, de silêncio que engole barulho. E se ao chamar o gato, quem vier for outra coisa, lembre que nem todo chamado é convite. Alguns são aviso. Esse foi o relato de Gisele. Qual foi o trecho mais perturbador para você? Se ouviu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Nos encontramos no próximo Pesadelo Diário.